E aí pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado. Hoje para trazer uma prévia aqui da final da Copa do Mundo entre Argentina e França. As duas vão buscar o tri, como está na nossa thumb aí. Vai ser uma grande partida que promete. Vamos falar um pouquinho dos aspectos táticos dessa partida, o que eu acho que pode favorecer uma seleção ou outra, mas enfim, vamos lá. Antes de tudo, já sabe, né? Se você puder, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente, dá uma moral grande e a gente precisa aqui para poder crescer o canal. Então, dá essa moral, o jornalismo independente é difícil. E para explicar também, eu tô com a camisa da Argentina e aqui eu tenho uma do Zidane da Juventus, uma do Mônaco, eu não tenho camisa da França, só para explicar o porquê tá representado assim, né? Mas vamos lá. É uma partida muito interessante, é claro, qualquer final de Copa seria, mas acho que essa principalmente porque a gente tem duas equipes que se adaptam muito fácil a qualquer adversidade, principalmente a qualquer adversário. O Scaloni fez mais isso durante a Copa, né? Precisou até mais, talvez por necessidade, depois da derrota na estreia, né? Que foi aquele, opa, peraí, vamos acordar, né? E a França também faz isso, claro, mas normalmente faz mais pela qualidade do seu elenco, né? Um elenco muito vasto, principalmente na defesa, né? A defesa tem muitas opções. É, e isso que ainda tem vários desfalques, né? Vários desfalques, Pogba, Kanté, Manhã, Benzema, que aparentemente está saudável agora e o pessoal fica nessa de vai, não vai. Claro que não deve voltar agora, mas enfim. O Cucu, que era um bom reserva. Então, enfim, e mesmo assim ainda está competitiva, está num grande nível, tem muitas alternativas ali. É realmente uma grande seleção e uma grande geração francesa. Que aí tem muitos jogadores, a maioria é jovem. Claro, você tem algumas principais peças ali com mais idade, Giroud, o próprio Griezmann, o Lloris, mas mesmo assim ainda tem muitos jovens surgindo. E essa aí é uma geração que vai dar trabalho por um tempo, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre aspecto tático. Eu acho até melhor passar pro campinho para poder mostrar, mais ou menos ilustrar. Então, vamos lá. Então, como eu falei, mostrando o campinho, né, pessoal? A gente tem, eu tô colocando, claro, as escalações base, mais ou menos, do último jogo, principalmente, né? Porque a Argentina, como eu falei, variou bastante. A França também teve algumas mudanças, né? Inclusive Rabiot e o Upamecano. Eu nem sei se estarão disponíveis para a final, provavelmente estarão, porque estavam gripados na semifinal, né? Mas enfim. A Argentina, eu coloquei a formação que enfrentou a Croácia com uma linha de 4 na defesa, mais 4 no meio, os 2 no ataque. Só voltei o Acunha para lateral pro lugar do Tagliafico. O Acunha, o titular, estava suspenso, né, na semifinal. Então, imagino que o natural seja ele retornar. E no meio, Enzo Fernandes, Leandro Paredes, Rodrigo Depou e McAllister. Talvez possa ter alguma mudança aí nesse sentido de entrar o Papu Gomes no lugar do Paredes e recuar um pouquinho o McAllister. Aí o Depou, no caso, faria o volante, né, e recuaria o McAllister um pouco mais para trás na meia, não vai abrir tanto para a esquerda. E Messi e Julián Álvares na frente. A Argentina tem feito uma marcação de interceptar muito os adversários, né, principalmente contra a Croácia, fez isso também bastante. De o adversário já dominar e ela já chegar em cima para tentar a roubada de bola. Não defende tão atrás, mas também não fica marcando lá em cima, né? Não é uma característica dessa seleção, até porque na frente tem o Lionel Messi que não vai ficar correndo atrás dos adversários, até pela idade, estilo de jogo, enfim, jogador que é a essa altura da carreira. O Julián Álvares é o responsável por dar esse primeiro combate nos zagueiros, né? Então acredito que vai ser um pouquinho mais atrás essa marcação argentina. A França, por sua vez, ela tem capacidade de variar muito mais isso, né? Principalmente por ter Mbappé e Dembélé na frente para pressionar a saída de bola. O Giroud também é esse cara móvel que consegue fazer isso, mas o Mbappé e o Dembélé conseguem acompanhar ainda mais. Apesar de também não ser uma seleção que marca lá em cima a todo momento. Ela tem as suas características, as suas situações de jogo para fazer isso, mas não é uma equipe que normalmente vai pressionar lá na frente a todo momento para tentar roubar a bola, né? E nessa questão justamente de pressionar lá em cima na saída de bola, né, a gente tem exemplos aí da França que pode apertar com a saída no chão, né. Contra a Croácia, a Argentina não fez isso, só na hora do gol, porque a Croácia estava pressionando em cima. Na origem do seu primeiro gol, né, conseguiu fazer essa marcação, essa saída de bola no chão, aliás, estava saindo muito em bola longa,
conseguiu fazer no chão. O Enzo Fernandes acertou o primeiro passe longo pro Julián Álvares e ele sofreu o pênalti lá na frente, né? Então, eu imagino que seja esse posicionamento. Romero e Otamendi ali na zaga, com Molina e o Acunha abertos mais ainda, um pouco mais atrás, e o Enzo sendo esse primeiro homem para receber a bola aqui e tentar alguma coisa. O Paredes abre um pouquinho mais também, porque ele não é o cara a fazer esse primeiro passe. E lá na frente o Messi baixa um pouquinho, né? Volta para a altura mais ou menos do Depou e do McAllister. Até fica um pouquinho na frente e os dois voltam mais também. Mas ele dá essa alternativa para receber uma bola no meio e já tentar uma jogada. E o Julián Álvares é o cara que faz essa disparada ali na frente. Assim como foi no gol contra a Croácia, né? Que ele disparou e conseguiu, depois de um lançamento longo, né? Conseguiu sofrer o pênalti, enfim. Agora eu vou falar do lado ofensivo da França quando estiver pressionando, né? Vamos supor que alguma parte do jogo, algum recorte, a França esteja empurrando a Argentina para trás, né? Mais ou menos o posicionamento defensivo deve ser esse, uma linha de 4 atrás, né? Uma outra no meio, o Álvares um pouquinho mais na frente e o Messi lá como homem da sobra para tentar puxar esse contra-ataque e também porque ele não vai ficar fazendo pressão, como eu citei antes, nos jogadores franceses. A grande Copa dele vem sendo no lado ofensivo, é claro. Ele se entrega também na defesa também. Mas pela idade já não permite mais ele fique correndo atrás dos adversários. Não vai ter condição física disso mesmo. Vem fazendo uma grande Copa, mas é mais pelo lado ofensivo do que qualquer coisa. A França tem as suas alternativas lá na frente, é claro, seus três homens talentosíssimos, né? O Mbappé, o Griezmann e o Dembélé. O Giroud como aquele cara para incomodar ali pelo meio. Acredito que o Otamendi e o Romero vão ter um trabalho ali nas disputas físicas com ele, tanto de bola longa quanto de bola aérea. A bola longa porque ele sempre é um cara que domina essa bola longa para trás, né, para o Mbappé, o Griezmann ou o Dembélé chegar, enfim, ele é um cara que consegue fazer a sustentação desse duelo. O que eu acho que é um grande problema para a Argentina, o Théo Hernandes, dependendo da situação de marcação, o Depou talvez tenha que escolher ali, como está mais ou menos na imagem, entre o Théo Hernandes e o Tchouaméni para marcar pelo meio, ou a não ser que o Julián Álvares desça para marcar com ele. Mas, além de tudo, a dobradinha do lado esquerdo também entre Théo Hernandes e Mbappé pode ser muito perigosa para a Argentina. O Molina já é um cara que por si só vai precisar de ajuda para marcar o Mbappé, principalmente para defender as suas costas. E no 1 contra 1, é claro, o Mbappé é aquele cara que consegue criar muitos espaços em defesas que não são tão fechadinhas assim. Talvez ele não consiga aqueles times que defendem em bloco muito, muito atrás e muito fechado. No PSG a gente já viu ele ter muitos problemas por isso. Não é um driblador que nem o Neymar, por exemplo, que consegue criar esse tipo de espaços. Mas em uma defesa que não é tão agrupada como a da Argentina, que sofre muitas vezes, ele pode fazer estrago. Contra Marrocos mesmo ele fez na origem do segundo gol. Aquele tipo de espaço mínimo ali já foi suficiente para ele. Então o Molina vai precisar de muita ajuda para marcar o Mbappé. E a dobradinha entre Théo e Mbappé pode ser mortal ali pelo lado esquerdo, né? Então vai ter que ver como é que vai ser essa situação de marcação ali, com o Depou ajudando, ou Paredes mesmo para fazer uma cobertura, algo assim, para não deixar também esses jogadores saírem do meio, principalmente Paredes e Depou, e deixar um Griezmann chegar livre, o Rabiot que tá chegando muito na área esse ano, tá fazendo uma grande Copa também, e não ficar com um jogador a menos ali nessa questão para não ter o cobertor curto, né? Um outro cenário, né, esse mais falando na parte argentina de atacar, que a Argentina esteja pressionando, tem a questão de como vai ser esse lado da marcação do Messi também. É claro que ninguém espera que o Mbappé volte para marcar e ajudar a marcar o Messi em si. O Mbappé já normalmente não volta tanto. Contra Marrocos eu achei até que ele fez mais do que normalmente costuma fazer, por instrução do The Champions, eu acho, é claro. Mas então teria algumas questões ali. Por exemplo, o Théo Hernandes ficaria sozinho com o Depou caindo por aquele lado, ou o Messi também, que o Messi costuma trabalhar muito para dentro também, né? Então eu coloquei ele ali quase na esquerda para dentro, né? Mas, enfim, pode mudar bastante, ele roda bastante o campo, principalmente pelo meio. O Koundé pela direita, acho que ele não vai ter um ala para marcar, porque o Acunha também costuma levar, trabalha por fora também, mas ele costuma levar mais para dentro, assim como o McAllister. Eles não são pontas, né? Não tem nenhum ponta ali na Argentina. Então acho que ele vai fazer essa sobra de encostar mais no Varane, e o Varane, claro, vai ter um embate físico com o Julián Álvares pelo meio. Então vai ser uma questão que ele já vai estar um pouquinho preso, talvez. O Koundé acho que vai fazer puxar para o meio para fazer essa sobra. O Dembélé, ele normalmente também volta para marcar mais, né? Então acho que ele vai ficar responsável por essa perseguição à Acunha, talvez. E o McAllister
fique a cargo do Rabiot. O Enzo Fernandes chegando também de trás com o bom passe que ele tem, pode ser um perigo, mas a gente viu muito Griezmann voltando também contra Marrocos, marcando quase como um volante, tá jogando muito também esse ano. Então acho que é uma alternativa interessante ali para marcar. A questão vai ser a perseguição, principalmente ao Messi. Nem tanto pela qualidade do Messi, claro, também por isso, mas porque vai tirar algum jogador da sua posição. O Theo Hernandes vai fazer essa perseguição, o Upamecano que vai ser esse cara, ou ele vai ficar na sobra, o Tchouaméni que vai encostar. Enfim, são questões aí que podem ser levantadas. Claro que a Argentina tem um cara que o Paredes não é tão talentoso ofensivamente, então talvez segure um pouquinho mais e a França não tenha que se preocupar tanto, entre aspas, é claro. Então, enfim, são encaixes aí a serem feitos. O lado ruim dessa parte, para a Argentina e bom para a França, é que o Mbappé é um cara que com pouco espaço já faz muito, imagina com o campo aberto. Contra a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra defendendo os 3 zagueiros, o Mbappé teve muitas vezes o campo aberto, conseguiu correr, só que o Walker estava na marcação dele quase individual, né? E o Walker é um cara rápido, um lateral que virou zagueiro, muitas vezes ainda joga também no lateral, e é um cara fisicamente muito forte, é rápido também, então muitas vezes ele conseguiu segurar o Mbappé. O Molina não tem essa capacidade ofensiva, essa capacidade física. Então eu acredito que vai ser perigoso deixar o campo aberto assim para o Mbappé, só no mano a mano com o Molina, né? E vai também, mais uma vez, vai ter que ver qual é a questão. O Romero vai fazer a cobertura, o Otamendi vai estar preso com o Giroud ali também, que é um cara que incomoda sempre nas marcações, é um cara bem chato que faz o trabalho sujo, né? Enfim, então são muitas alternativas aí de um jogo que certamente promete, de duas equipes que mereceram estar nessa final e tem qualidade demais para isso. Como eu falei, eu acho que a França é favorita. A Copa do Griezmann é um espetáculo, a Copa do Mbappé é ótima. Tchouaméni também jogou muito, principalmente nas quartas de final, na última partida também contra Marrocos. Enfim, são aí nomes que vêm jogando demais. O Theo Hernandes para mim é o melhor lateral esquerdo da Copa. Pelo lado da Argentina, o Messi vem fazendo um grande campeonato. O Julián Álvares que ganhou a posição de forma justíssima. Enzo Fernandes também entrou no time depois da partida, durante o jogo contra a Arábia, ganhou uma posição como titular. Enfim, são aí alternativas de um grande jogo. É uma final esperadíssima. Quem ganhar vai ser tricampeão mundial. Vamos ter mais uma tricampeã mundial, né? Além de Alemanha e Itália, que já são tetra, e o Brasil que é penta. Teremos mais uma tri mundial. Aí, enfim, então acho que vai ser um espetáculo e ansiosíssimo para essa partida. E agora, para encerrar, eu não sou doido de arriscar um palpite, ou sou, mas eu vou tentar. Eu acho que a França, como eu falei, é favorita. A Argentina está jogando muito bem, é verdade. O Messi está fazendo uma grande campanha, mas eu acho que a França puxa um pouquinho pro lado deles. Acredito no 2-1 e o tri indo para a Europa. Infelizmente, porque eu queria que ficasse na América do Sul, de preferência com o Brasil, né? Mas enfim, isso é assunto para outro dia também. Você já sabe, né? Se puder, deixa o seu like, se inscreve aí que ajuda bastante a gente. E valeu!